Olá, povo, tudo bom? Olha só o que temos de bom hoje. Temos aqui um curso de questões para você que vai fazer TJPE, isso mesmo. Está se preparando? Agora é a hora de testar, de se testar. E nada mais interessante do que você trabalhar com as questões da banca. As questões da banca IBFC. Então vamos fazer isso. Estamos aqui para isso. Olha só, está aqui toda a lista de conteúdos para vocês, tá? Tudo que nós vamos trabalhar, você pode conferir aí no slide. E eu já vou começar com tempos e modos verbais. Vamos logo direto ao problema. Vamos direto ao assunto. Vamos direto à solução, meu amigo. Porque aqui estamos para resolver o seu problema. Você quer nomeação? Então vamos. Olha lá. Temos aqui a primeira questão que diz o seguinte. Ela ficava esperando o bife, era um sinal, demorava sempre, a mãe vinha para a sala, olhava as crianças, ouvia um reclamando do outro, ficava brava, voltava para a cozinha. Você percebe que há toda uma narração aí na estrutura, mas a banca, ela grifa este trecho daqui, olha. E ela ali fingindo prestar atenção na televisão. Preocupada com o bife, a banca grifou este trecho. Aí olha o que a banca diz, o que o IBFC diz. A questão novinha, tá? Acabou de acontecer, um concurso que acabou de acontecer para você e eu deixei, estava esperando só chegar essa prova para nós vermos esse caso. Considerando a flexão verbal empregada na dinâmica do texto, para que se mantenha equivalência semântica, o termo destacado em e ela ali fingindo prestar atenção na televisão poderia ser substituído por... Aí a banca põe fingia, fingira, fingiu, fingirá e fingiria. Aí o aluno, meu Deus, eu não sei, Heber, como é que eu faço isso aí? Queridos, perceba que a própria banca colocou a flexão empregada na dinâmica do texto. Então é importante que você observe os tempos verbais que estão antes dessa estrutura aí. Como eu falei para vocês agora, eu disse o quê? Eu disse que temos ali uma estrutura narrativa em que há uma sequência de fatos, tá? Então, dentro dessa sequência de fatos, olha o que nós temos, olha só, presta atenção, olha. Ela ficava, é o verbo ficar de primeira conjugação, que fica sempre neste tempo aqui que estamos vendo, neste momento, fica sempre com a forma vá. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Outra, era um sinal, verbo ser, mantendo o mesmo tempo. Demorar, vá. Novamente, você tem aqui um verbo de primeira conjugação, verbo demorar, você terminou com a forma vá. No tempo que eu vou dizer, estou escondendo o tempo, mas eu vou dizer. A mãe vinha, que é o verbo vir. Olha só, verbo vir, forma verbal neste tempo, NHA. Olhar, vá, verbo olhar, primeira conjugação. Então, terminando na forma vá. De novo, ouvia, verbo de terceira conjugação, que são aqueles terminados em IR, você usa a forma ia. Ficar, vá. Voltar, vá. Ou seja, eu já dei a você a questão. Lá no curso de teoria, você trabalhou comigo tempos verbais e eu deixei bem claro que tempo verbal é esse. Essa estrutura em que a primeira conjugação, você tem os verbos de primeira conjugação, você utiliza a forma vá. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, verbos terminados em IR, você usa a forma ia. Tá? Segunda e terceira conjugação. Segunda, R, ia. Terceira, IR, ia. Olha aqui, subir, subia. Tá? Ouvir, ouvia. Tá? E verbo ser, a forma era. E os verbos por, vir e ter, você usa NHA. Por, vir e ter. Que tempo verbal é esse? Você viu comigo lá na primeira aula do curso de questões, do curso de teoria. O que? Esse tempo verbal é o pretérito imperfeito do indicativo. E dentro dessa dinâmica aí, desse texto, desse trecho narrativo, o que é que nós temos? Você vai chegar à conclusão de que esse fingindo, olha só como fica simples assim, esse fingindo é do verbo fingir.
Se é do verbo fingir, que é o verbo de terceira conjugação, como é que vai ficar? A terceira conjugação vai ficar que forma? Ia. A forma ia. Não confunda a forma ia com a forma ria. Só lembrando que fingindo é uma oração que chamamos de reduzida de gerúndio. Oração reduzida de gerúndio. Então a banca, ela quis o quê? Que você desenvolvesse esse verbo, essa oração, dentro de uma construção na dinâmica do texto. Então, é uma questão muito boa, perfeita. A nossa resposta, se é a forma ia, a resposta só pode ser a letra A. Então, esse fingindo equivaleu a fingia, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Então, a dúvida que você tiver, linka com o nosso curso de teoria, e você linke com o nosso curso de teoria, você não vai ter problema algum. Porque tudo isso está explicado na nossa primeira aula, tá bom? Mas aí vai o resumão para você. Verbos de primeira conjugação no pretérito imperfeito do indicativo, terminação, sempre você vai ter a desinência vá. Segunda e terceira conjugação, ia. Verbo ser, sempre a forma era. E os verbos por, vir e ter, e todos os verbos que são derivados dele, você vai utilizar a forma NHA. Tudo bem? Maravilha? Simples de chegar a questão. Como foi bom, não é? Só lembrando que a letra E desta mesma questão tem fingiria. Fingiria, isso aqui que tempo é esse? É o futuro do pretérito, do indicativo, tá? Que é a forma ria. Fingirá é o futuro do presente. Fingiu, eu fingi, e tu? Fingiste? Então, no pretérito perfeito. E fingira, que é a mesma coisa de havia fingido ou tinha fingido. Nós temos aqui o pretérito mais que perfeito, tá bom? Então aí fica para você a dica e você não tem problema algum, questão 2017. Agora, boa a questão, por qual razão? Porque é uma questão de gramática associada à estrutura textual. Então, isso é questão boa. Questão de gramática associada à estrutura textual. Questão de gramática associada à tipologia, a todos esses itens. Muito bom. Ponto para a banca IBFC e ponto para você que vai acertar essa questão também na prova. Por que não? Vamos embora. Questão número 2. Assinale a alternativa correta. No fragmento, talvez quisesse que seu pai conversasse com você. Então, talvez quisesse... Veja que eu já estou grifando aqui. Quiser ser. Então, quando eu digo quiser ser, o que acontece aqui? Eu estou tendo essa estrutura do se. Essa estrutura aqui, gente, está num verbo, num modo que nós vamos chamar de subjuntivo, tá? Subjuntivo. Então, essa forma de subjuntivo com SSE, ela só pode ser usada sempre em todos, inclusive todos os verbos, todos eles terão esta construção. Esta construção SSE, tá bom? Todos eles terão essa construção aí. Se eu quisesse, se eu fizesse, se eu passasse, se nós passássemos, se nós fôssemos, enfim, tudo isso. Isso é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Só lembrando que quando se trata de subjuntivo, que chamamos de pretérito imperfeito, o que é o subjuntivo? É aquilo que não dá ideia de certeza. Você já sabe disso. O subjuntivo não transmite valor de certeza. Ele dá uma ideia de uma situação condicional, ele só que tem um detalhe. Condicional, maravilha. Em relação à condição no passado, normalmente, tá? Em relação à condição no passado, ou presente subjuntivo mesmo, a banca não usa desejo nem condição, não. A banca, quando se trata desse conteúdo, olha, IBFC, estou desmembrando todos os seus segredos, ok? Olha, nesse contexto, o IBFC não chama nem de desejo, nem vai chamar também de condição. A banca normalmente chama isso de possibilidade. Então, se foi subjuntivo, aí, em relação a esses dois tempos, a banca chama de possibilidade. Então, se a possibilidade ela está associada a uma estrutura no tempo passado, olha só o que nós temos aqui. Eu dei a questão a vocês. A resposta você já sabe, olha o gabarito. Olha, os verbos são flexionados no mesmo tempo e modo, indicando uma possibilidade em relação ao passado, que isso nada mais é do que o
pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, olha, essa forma se aqui, ela é mágica em relação a isso. Não tem como você errar. A nossa resposta fica a letra A. Weber, por que não pode ser a letra B de bola? Primeiro que não estamos falando de futuro. O verbo aí, ele está no pretérito imperfeito. Se está no pretérito imperfeito, a relação vai ser com o passado. Tá bom? Então você já elimina essa construção. É incerteza? É, mas não em relação ao futuro. Uma sugestão para um interlocutor específico. Sugestão, gente, normalmente a sugestão é um caso, sabe de quê? Do modo imperativo. Então, se eu chegar para você e disser assim, olha, estude sempre pela manhã, esse estude sempre pela manhã, ou revise os conteúdos, todos nós vimos ao longo da nossa vida que a gramática chama isso de quê? Ordem. Só que a gramática já é tão sofrida por dar tantas regras que as bancas decidiram hoje trabalhar com uma situação mais semântica, dizendo que o termo imperativo, ele transmite também um valor de sugestão, de pedido. Então, isso aqui seria um caso de imperativo. Um hábito do passado que foi interrompido. Que tempo é esse de hábito do passado que foi interrompido? Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele que nós vimos na oração anterior. Em outro contexto, você pode transmitir aquela ideia de que você caminhava na praia, da ideia de que você fazia aquilo sempre. Tá bom? Então, se você fazia aquilo sempre, é um hábito do passado. Por algum motivo, você deixou de caminhar no calçadão. Você deixou de caminhar no parque. Então, essa construção aí é um pretérito imperfeito do indicativo. E na letra E, você percebe que a banca colocou aqui uma ação presente que se estende até o futuro. Olha, normalmente nós trabalhamos com ação no passado que se estende até o presente, que isso é aquela questão do presente contínuo, que é mais utilizado na gramática do inglês. Tá? Por exemplo, eu tenho estudado para concurso. Então, normalmente a gente trabalha com o verbo ter no presente, mais uma estrutura de particípio. Eu tenho feito, tenho estudado, tenho trabalhado. Isso em relação ao passado ao presente, tá bom? Uma ação presente que se estende até o futuro, eu teria que colocar assim. Eu estudo desse momento até o próximo ano. Então, teria que ser uma construção em que houvesse aí uma adjunta adverbial de tempo, mostrando esse contexto. Então, não tem nem como caber essa letra E. Eles colocaram a letra E, eles puseram a letra E, na verdade, porque estavam meio que sem inspiração. Digo logo. Vamos agora à questão 3. Olha só. Você acredita... Olha que bonitinho o negócio aqui que eles fizeram. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Isso é uma tendência, esse tipo de texto. É uma tendência eles colocarem essas construções, esses gêneros textuais. Então, você tem uma tirinha aqui. Então, nossos destinos são controlados pelas estrelas. Olha só. Visivelmente, nós temos aqui, tem a primeira oração, né? Você acredita, que é a primeira oração desse período, e que nossos destinos são controlados pelas estrelas, é a segunda oração desse período, né? Um período composto. E na segunda oração, o que é que aconteceu? A banca chega para nós aqui e você que já está antenado em relação à prática de questão, você deve ficar atento ao seguinte, você tem aqui, olha, são controlados. Você tem o verbo ser, mais a forma de particípio. Verbo ser mais particípio. Olha o que veio depois. Pelas estrelas, que é preposição por, mais o termo estrelas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Verbo ser mais particípio, mais a estrutura da preposição por, mais o termo estrelas, por mais as, equivale a pelas. Tá bom? Então, o que eu quero dizer para ti, criatura de Deus, é o seguinte, essa forma aí, o pessoal que está bem já abatido em relação a esse tipo de conteúdo, a pessoa já sabe que esse caso está na voz passiva. A voz passiva que contém verbo ser mais particípio, nós chamamos de voz passiva analítica, tá bom? Então, temos aqui, olha, voz passiva analítica.
tá bom? Então você já observa que essa estrutura tem esse tipo de procedimento, voz passiva analítica, tá bom? Então, dentro dessa ideia, o que é trazido para nós? A banca vai chegar agora para você e vai fazer o seguinte questionamento. Ela vai chegar aqui, veja o que ela vai passar aqui. A segunda oração do primeiro quadrinho encontra-se na voz passiva. Ao passá-la para a voz ativa, tem-se. Você já sabe que está na voz passiva, já sabe que está na voz passiva analítica, que é aquela voz passiva que tem o verbo ser mais particípio. Normalmente, ela vem nessa construção. Ô, Heber, qual é a outra voz passiva mesmo? Só para eu me lembrar. Voz passiva sintética. Voz passiva sintética é aquela que tem o si, que é partícula passivadora, ligado a um verbo transitivo direto. Não esquecer dessa construção. Um verbo com transitividade direta. Na verdade, o verbo não precisa ser só transitivo direto, não. Ele precisa ter transitividade direta. Pode ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Tranquilos? Então, uma coisa, quando a banca pedir para passar aqui para a voz ativa e ela diz tem-se, o que é que vai acontecer nessa construção? Você deve respeitar o tempo verbal. Olha o tempo verbal que a gente respeita, gente. Você acredita que nossos sonhos são controlados? Você tem que olhar até isso. Isso mesmo. Esses são controlados, você percebe que o nosso verbo aí, ele está no presente. Se o verbo está no presente, e é o presente do indicativo, sabe o que é que isso vai significar para nós? Que na voz ativa, o verbo controlar também deverá estar no presente. Só isso. Então, a letra A diz, controlam-se nossos destinos por estrelas. Você já elimina a letra A. Por que você vai eliminar? Olha, porque na letra A, esse se aqui, ele está marcando a passividade da oração. Por isso que nós chamamos esse se de partícula apassivadora. Então isso aqui é uma voz passiva também, olha. Chamamos de voz passiva sintética. Voz passiva sintética. É o que está acontecendo aqui na estrutura, tá bom? E, como eu disse a você, nós temos que ter o verbo controlar no presente. E ele vai ter uma forma só. Só lembrando que se na voz passiva, dica boa, se na voz passiva eu tiver 3 verbos, na ativa eu terei 2. Se na voz passiva eu tiver 2 verbos, na ativa eu terei 1. Ok? Então, se na voz, vamos aqui voltar, olha só, você viu que eu tenho são controlados. São controlados, eu tenho apenas 2 verbos na passiva. Na passiva analítica, é o mínimo que nós devemos ter essa quantidade aí, na passiva analítica. Então, dentro desse contexto, dentro dessa situação explícita de verbos, você já sabe que na ativa eu terei que ter um verbo só e este tem de estar no presente. Sendo assim, com essa informação que eu dei, você já elimina, por exemplo, a letra C, porque na letra C você tem 2 verbos. Você elimina a letra D, que está na voz passiva também. Tem o verbo ser mais particípio, ele só mudou o tempo verbal. E você elimina a letra E. Por qual razão você elimina a letra E? Pelo fato de o tempo verbal estar em que construção? O tempo verbal da letra E, ele está aqui no futuro do presente. Então aqui tem que ficar as estrelas controlam nossos destinos. Nossa resposta, então, letra B de bola. Tá bom? Então, só lembrando, a letra C está na ativa, sim. Só que há 2 verbos. Tem que ter um só, porque na passiva houve 2. Dica da qual você não pode se esquecer de forma alguma. Porque é aquele tipo de questão que você fica, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Então, eu não quero que aconteça isso com você de forma alguma. Tudo bem, meninos? Então, vamos lá. Questão número 4. Lembrando, o gabarito foi a letra B, as estrelas controlam. Sim, outra coisa. O nome do pelas estrelas, eu fico falando e fico me lembrando dos detalhes para dizer a vocês. Uma coisa horrorosa. Então, horrorosa nada, isso é muito bom. Oxe. Olha, pelas estrelas é que nós vamos chamar de quê? Agente da passiva. O agente da passiva é o elemento que pratica a ação na voz passiva. Todo agente da passiva, ele vai ser o quê na voz ativa? Ele vai ser o sujeito. Só isso. Todo agente da passiva, então olha,
Ele é aqui agente da passiva. Você sabe que na voz ativa, ele vai passar a ser o sujeito. O agente da passiva, se você puser na voz ativa, olha, ele vai passar a ser o sujeito da oração. Tranquilos? Por conta disso, as estrelas controlam. Você tira a preposição por, obviamente, porque não existe sujeito iniciado ali por preposição. Aí fica o termo as estrelas controlam nossos destinos. Questão número 4. Assinale a alternativa que está correta de acordo com a norma culta. Então, temos uma questão aqui que é muito boa. Muito boa em relação ao uso do verbo. Por qual razão? Você percebe que em todas as alternativas nós temos o uso do se e a relação do verbo ligada a isso. Então, se você tem a relação do verbo a isso, é importante você trabalhar o quê? Essa questão, o segredo dela está na transitividade. Transitividade verbal. Mas, Heber, por que está na transitividade verbal o segredo? Vai ver comigo agora isso. Vamos lá. Não se resolveram os problemas da empresa. Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar o verbo. Quando você encontrou o se, meu amigo, olha o verbo. Quem resolve, resolve algo. Isso quer dizer o quê? O verbo é chamado de transitivo direto. Então, gente, a dica está aqui já do lado. Olha, verbo transitivo direto mais o se. O elemento que deveria ser o complemento dele, o objeto direto, deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito com o qual o verbo tem de concordar. Então, se eu digo aqui, não se resolveram os problemas, esse termo, os problemas, que funcionaria como um objeto direto, não é objeto direto devido ao se. Esse se é o mesmo da questão anterior. Lembra a questão anterior que eu mostrei lá na letra A, aquele se que eu chamei de partícula passivadora, que eu disse que o se estava tornando a construção na voz passiva sintética? É a mesma coisa aqui. Aconteceu a mesma coisa nessa estrutura. Então, quando eu digo não se resolveram os problemas, equivale a quê? Os problemas da empresa não foram resolvidos. A mesma coisa, inclusive a banca pode pedir essa reescritura na sua prova, tá? Não se resolveram é igual a não foram resolvidos. Então, olha, não foram resolvidos. Sendo assim, o que é que você vai observar? O sujeito da oração é o termo os problemas, que seria o objeto direto na voz ativa. Se não tivesse o termo se. Se não tivesse, mas sempre é assim. Se você encontrar um verbo, um se, ligado a um verbo transitivo direto, o elemento que deveria ser o complemento passará a ser o sujeito com o qual o verbo deverá concordar. Não esqueça, não esqueça, não esqueça. Então aqui a nossa resposta, letra A. Por que tem resolveram? Porque o nosso segredo está todinho no termo problemas e no se. É isso aí, resposta, letra A. Mas, Heber, eu já fiz essa questão em algum lugar. Eu não entendi essa letra B. Vamos focar no verbo primeiro, sem estresse. Olha só. Trata-se de um assunto polêmico. Esqueça o que veio antes. Trata-se de um assunto polêmico. Gente, vamos olhar a transitividade do verbo. Quem trata de alguma coisa ou trata alguma coisa. Só que aqui no contexto temos uma transitividade que não é direta. Temos uma transitividade indireta. Se eu tenho uma transitividade indireta e tenho um se para esse verbo tratar, uma transitividade direta ao se quer dizer, sabe o quê? Que alguém está falando, fala-se, trata-se significa fala-se. Mas o texto não diz quem. Ou seja, o sujeito será sempre indeterminado, representado pelo se, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. Aí eu pergunto a você, como é que nessa construção, esse se, ele é índice de indeterminação do sujeito? O sujeito está indeterminado, se aqui antes você está vendo o sujeito. Tá certo isso, gente? A redução da maioridade penal. Meu amigo, ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Ou você diria assim,
Trata-se de um assunto polêmico. Tá? Então, eu poderia colocar duas orações. A redução da maioridade penal é complicada. Ponto. Trata-se de um assunto polêmico. Maravilha. Mas no mesmo período simples, não posso fazer isso. Ou você usa com o se sem o sujeito explícito, porque o se é índice de indeterminação do sujeito indeterminado. Ou você usa com o se sem a redução da maioridade penal. Então temos um erro de construção aqui. Aí você faz, mas Heber, uma forma mais simples para acertar isso aqui. Tire o se, pronto. Só tirar o se. A redução da maioridade penal trata de um assunto polêmico. Tirou o se, aí está certo. O problema aqui foi o uso do se. Tá? Então, ou você diz assim, olha, trata-se de um assunto, ou você diz a redução, ou você coloca aqui, constrói a utilização de a redução trata de um assunto. Ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. Do jeito que está aqui, não está correto gramaticalmente. Tá bom? Letra C, acontece a mesma coisa que aconteceu na letra A, só que a letra C está errada. Por quê? O que aconteceu na letra C? Olha só, para ficar bem visível para você na hora da prova, vai cair um caso desse aqui. Não tem para onde correr. Você vai encontrar uma questão dessa na prova. Tá? Em relação ao uso do pronome, em relação ao uso do pronome em relação ao verbo, que é um pronome passivador. Gente, pronome passivador e partícula passivadora, isso, as duas coisas querem dizer a mesma coisa. Tá? Então, quando eu digo ouviu-se as testemunhas, quem ouve, ouve alguém. Verbo transitivo direto ligado ao se, o que é que vai acontecer? Como eu disse ainda há pouco, quem ouve, ouve alguém. O elemento que deveria ser o objeto direto, está marcadinho aqui já na questão anterior, na letra A. O objeto direto passa a ser o sujeito. Então não pode ficar ouviu-se, tem que ficar o quê? Ouviram-se. Está errada, então, a letra C. Eu disse a vocês, por que tem que ficar ouviram-se mesmo, Heber? Porque eu tenho que concordar o verbo com o seu sujeito, que é o termo as testemunhas. Esse termo aqui passa a ser o sujeito da oração. Tudo bom? E na letra D, tem um caso que eu falei. A letra D é essa mesma situação aqui do exemplo que eu falei. Trata-se de um assunto polêmico. A mesma coisa. Por quê? A mesma coisa, Heber, não entendi. Veja só. Quem precisa, precisa de. Então eu tenho transitividade indireta. Se eu tenho transitividade indireta, aí aqui veio bonitinho, olha, ele não mostrou aqui o sujeito, mas só que temos um problema. Quando eu tenho transitividade indireta e alguém praticou a ação, mas o texto não disse quem, isso está marcando, o se está marcando o quê? A indeterminação do sujeito. Então o se, ele vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Só que temos um problema. Qual o problema? Toda vez que o se for índice, o verbo ligado a ele obrigatoriamente ficará no singular, terceira pessoa. Então não pode ficar não se precisam. Tem que ficar não se precisar. Não se precisa de justificativas. É isso aí, garoto. É isso aí, garota. É isso aí, nomeado. É isso aí, nomeada. Vamos mais. Resposta então, letra A. Tranquilos? Não esquecer, olha. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, se eles estiverem ligados a um se, marcando que alguém praticou a ação ou passou por alguma situação, mas o texto não disser quem, o se está marcando a determinação do sujeito, mesmo que haja várias situações no plural, depois o verbo só poderá ficar no singular. Tá bom, povo? Maravilha. Quinta questão. Observe aqui, mesmo tendo pago ou mesmo tendo pagado? Já ouviram falar em verbos abundantes? Pois ouça agora. O segredo, gente, não está exatamente no verbo. O segredo está no elemento que vem antes dele. Olha só, se você encontrar o verbo ter ou o verbo haver, para ficar mais simples para você, ter ou haver, nós vimos isso lá no nosso curso de teoria, tá? Confere lá para você dar uma olhada. Nosso curso de teoria online.
Então, ter a ver, o que é que ele vai gerar no particípio? Ele vai gerar o particípio longo. Vou falar assim para ficar mais simples para você, tá bom? O particípio longo. Se você encontrar ter ou haver, particípio longo. Se você encontrar o verbo ser ou estar, você utilizará o particípio curto. Por exemplo, você não vai dizer que a conta foi pagada. Verbo ser. Você vai dizer que a conta foi paga. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, a conta foi paga. Mas, quando eu tenho o verbo ter, eu vou dizer eu tinha pagado. Eu tinha pagado a conta. Gente, fica horrível pagado, fica feio. Tá muito feio. Menino, o que tu queres o quê? Tu queres acertar ou queres fazer? Tu queres um som bonitinho? Então é melhor acertar a questão. Eu tinha pagado a conta. Olha aqui, pagado. Por quê? Aqui veio o verbo ter. Ter, ele gera particípio longo. O verbo ser ou o verbo estar gera particípio curto. Então aqui, olha, só vai olhar aqui, olha. Tendo, tinham e ter. Não veio o verbo ser, nem veio o verbo estar antes. Mas, Heber, agora eu fiquei na dúvida. E se vier o verbo ter e o verbo ser ao mesmo tempo? Quem é o que vem antes? Se for o verbo ser, a conta tinha sido paga. Foi o verbo ser que veio antes. Porque pode haver a ocorrência dos dois elementos, o ter e o ser. Só é colocar na voz passiva. Tá bom? Então, só é observar quem vem antes. Quem veio antes, você já sabe que vai determinar qual a dinâmica deste particípio. Tá bom? Que chamamos de verbo abundante. O verbo pagar, ele é um verbo abundante. Então, mesmo tendo pagado a conta, o cliente teve sua assinatura cancelada. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham chegado. Gente, o verbo chegar, deixar bem claro para você, ele não é um verbo abundante. Eu estou cansado de ouvir por aí alguém dizer assim, menino, eu ainda não tinha chego. Eu ainda não tinha chego, é podre. Pelo amor de Deus, faço isso não. Tá bom? Então, esse aqui é caracterizado como verbo abundante, tá bom? Já esse aqui não é abundante não. Chegar não é abundante não, só é a forma única, é essa aqui de particípio. Coisa igual acontece com o verbo trazer. Não existe também, eu tinha trago, o material já tinha sido trago. Não existe não. Então vai ser trazido mesmo. O verbo abundante que nós temos só é o verbo pagar mesmo aqui nessa estrutura. Ok, povo? Então, olha, até ontem à noite as mercadorias não tinham chegado e eu deveria ter trazido. Resposta, letra A. Maravilha. Fica a dica para você em relação à primeira ocorrência dessa questão, que foi a que, no caso, definiu o gabarito, que é a letra A. Letra A, tá bom? Sexta, barba é importante, sempre foi. O autor apresenta duas afirmações que assumem um sentido generalizante, podendo ser entendidas como verdades absolutas. Olha só, o que é isso de verdade absoluta? Verdade absoluta, querido, normalmente a estrutura da verdade absoluta, ela é iniciada com presente do indicativo. Fica a dica para você, aqui olha, é importante, presente do indicativo. Tá? Outra coisa que você vai identificar como verdade absoluta é quando você conseguir fazer a inserção do advérbio sempre. Aqui nem precisou fazer a inserção. Por que não precisou? Porque já veio, olha, sempre foi. Esse sempre foi quer dizer que do passado até agora. Não é uma verdade absoluta, é uma teoria. Então a banca chama dessa forma, tá bom? Então ele quer saber se esse termo aqui apresenta duas afirmações que assumem um sentido generalizante, podendo ser entendidas como verdades absolutas. Estou acabando de dizer a vocês quais são, o e o sempre. Então a banca chega para nós e diz aqui o seguinte: contribuíram para esse valor os seguintes recursos linguísticos: o uso do presente do indicativo e do advérbio sempre. Pronto. Olha aí que maravilha. Você quer mais o quê? Passar no concurso, gabaritar. Mas tem que saber a linguagem da banca. Aí está esse detalhe.
Sétima questão, então aqui está, olha. Barba é sempre importante. Olha a anotação aí para você, olha. Barba é sempre importante, sempre foi. Verdades absolutas, presente indicativo. Uso o presente indicativo e o advérbio sempre, tá? E o advérbio juntamente com o advérbio sempre, não tem essa vírgula aqui não, tá? Reforçam a ideia generalizante e as verdades absolutas. Então, perfeito. E a sétima questão, eu falei isso hoje já, falei isso aqui nesta aula, nesse momento. Então, olha, eu tenho aqui o verbo saber, que se eu tenho o verbo saber na estrutura de saiba, mesmo que você não saiba, é porque eu estou no presente do subjuntivo. Eu disse o que a vocês? Pretérito imperfeito do subjuntivo e presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito é esse que tem o se. Eu disse a vocês. A gramática pode chamar de condição no passado. Tá? Em relação ao presente do subjuntivo, que é esse caso aqui, olha, que você não saiba. Isso é presente subjuntivo. Na gramática, você pode encontrar uma construção que dê ideia de quê? De desejo, dê uma ideia aí de hipótese, mas a banca não usa nenhuma dessas nomenclaturas. Ela, em relação ao pretérito imperfeito do subjuntivo e em relação ao presente do subjuntivo, ela diz o que, gente? Você viu comigo isso hoje? Possibilidade. Então, nossa resposta, letra B de bola. Simples assim. Você fica totalmente focado no contexto da banca e não tem como você errar. Por isso que é bom um curso focado. E agora a última questão diz o seguinte para nós. Essa daqui é a mais difícil, deixei para ser a última. Considerando o emprego do pronome se em. A alma tem suas dores e para se curar necessita de projetos e afetos. A banca trabalhou com essa construção. Olha, aí, olha o que ela colocou. Nota-se uma ambiguidade. O que é ambiguidade, gente? Duplo sentido. Duplo sentido. Você interpreta de duas formas. Aí alguém vai dizer, ei, mas eu não estou vendo ambiguidade nenhuma aí, não. Estou vendo ambiguidade, não. Aí eu vou dizer, você tem ambiguidade, sim. Então, quando eu digo ir para se curar, para se curar é a mesma coisa de para ser curada. Então, você pode interpretar como para ser curada e pode interpretar também como para curar a si própria. Você pode interpretar dessas duas formas. Porque esse si, nesse contexto aqui, nessa estrutura, ele tanto pode ser, nesse caso aqui, ele pode ser uma partícula apassivadora, transformada, daria esse contexto aqui, para ser curada, ou esse se poderia ser um pronome reflexivo, que daria essa ideia aqui, para curar a si própria. Então, a ambiguidade que está acontecendo é exatamente esta. Tá? Então, a banca, ela chega para nós e pergunta o quê? Ela pergunta assim, dessa forma, não entendendo a construção como passiva, ou seja, a banca quer que você elimine a ideia de ativo e passivo e trabalhe apenas com a ideia de quê? De pronome reflexivo. Ela não quer que seja ideia passiva nem ativa, não. Quando ela diz, não entendendo a construção como passiva, você não entendendo desse jeito aqui, para se curar, para ser curada, para alguém curá-la, não pode. Ela quer apenas a outra ideia, que a outra ideia é essa que eu disse a você, olha, para curar a si própria. É isso, aí você elimina totalmente a ambiguidade e a construção fica apenas com um sentido. Tá bom? Então, do jeito que está, esse se pode ter duas funções. Sendo assim, observemos, por favor. A alma tem suas dores e para que cure a si mesma, puramente reflexivo. Não teve aí estrutura passiva. Foi só reflexiva. Resposta, letra A. Oxe, Heber, é isso somente? Somente. Tá bom? Mas
Você elimina completamente, quando você diz a si mesma, a si própria, você eliminou a ambiguidade. Não tem como. O si ali, ele gerou essa ambiguidade. A letra B é quando eu digo, e a alma tem suas dores, e para que seja curada, isso aqui é voz passiva. Olha aqui, é sentido passivo, voz passiva, analítica. A alma tem suas dores, e para que se sinta curada, necessita de projetos e afetos. Essa estrutura, ela não está em nenhum daqueles elementos ali, diretamente ligados, mas você percebe que ela tem um valor passivo também, tá? Mas ela não está em nenhuma das estruturas. A alma tem suas dores e para que a curem, aí alguém vai dizer, fiquei na dúvida nessa, porque essa aí tem valor ativo. A banca não quer valor ativo. Ela quer que daquelas duas você elimine o contexto passivo. Ou seja, só vai ficar o contexto reflexivo. Então, para que a curem é voz ativa. Você sabe que toda voz ativa, de transitividade direta, ela pode ficar a voz passiva, tendo o sujeito. Para que a curem é para que ela seja curada. Alma tem suas dores e para que busque a cura, a mesma coisa. Voz ativa, voz ativa. A banca não quer a voz ativa. Ela quer a estrutura, como eu falei para vocês, com o termo transmitindo ideia reflexiva. Povo, o negócio é muito bom. Selecionei questões excelentes. E nós voltaremos no próximo bloco com outro assunto fantástico para vocês. Abraço. Tchau, tchau.